Se você tem interesse em receber o BPC hoje, deve ter visto que um dos grandes critérios dele é o critério da renda per capita familiar, que é limitada aí até 1/4 do salário mínimo. Hoje eu vou te explicar como você faz para calcular essa renda, seja porque você quer receber o benefício ou porque você já fez o pedido e ele foi negado em razão da sua renda, e vou te mostrar exatamente o que você tem que calcular, o que acontece quando você fica acima desse valor e o que você pode fazer se no final de calcular essa renda aqui comigo, você perceber que você ficou acima desse 1/4 do salário mínimo. Então vamos lá, o primeiro ponto para obter a renda é saber de quais pessoas você deve somar, né? As pessoas têm renda, então você tem que saber que renda, né, eu vou somar e de quais pessoas. Então vamos lá, confere essa lista que eu vou botar aqui para vocês. Você vai somar a renda de quem será o BPC, do cônjuge, marido, esposa ou companheiro, dos pais, madrasta ou padrasto, dos irmãos solteiros, filhos, enteados ou menores tutelados. Aqui tem um ponto muito importante. Você vai ver se essas pessoas moram sob o mesmo teto da pessoa que vai receber o BPC. Por quê? Se essas pessoas dessa lista aqui que você está vendo não moram sob o mesmo teto da pessoa que vai receber o benefício, a renda delas não será levada em conta. Isso é muito importante. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo de uma criança que quer receber o benefício, a mãe e o pai são divorciados, o pai tem uma renda, por exemplo, de 10 mil reais, não mora junto, né, já são divorciados, não moram junto, a mãe que ficou com a guarda dessa criança e ela recebe todo mês uma pensão de 500 reais. Nesse caso, o que vai entrar no cálculo não é o salário desse pai, né, desse genitor de 10 mil reais, mas sim o valor da pensão que ele paga. Isso é muito importante porque se você soma a renda de alguém, é da minha família e tudo mais, mas mora em outra residência, não conta, tá? A renda dessa pessoa não vai entrar nesse cálculo. E um ponto importante, você viu que algumas pessoas aqui da lista vêm com a especificação solteiros. O que isso significa? Se essa pessoa, ainda que more sobre o mesmo teto, seja casada, a renda dela não entra nesse cálculo. Por quê? Quando essa pessoa é casada, entende-se que ela tem um núcleo familiar próprio, ou seja, ela tem uma renda própria ali da família dela. Ainda que more sobre o mesmo teto, ela tem um núcleo familiar próprio e por isso a renda dessa pessoa não vai entrar. Então, dessas pessoas que eu coloquei aqui na lista, que está escrito solteiros, você não considera para fazer esse cálculo da renda do BPC hoje, se morarem sob o mesmo teto da pessoa que vai receber o benefício. Agora, dessas pessoas dessa lista, você tem que saber exatamente quais remunerações que você vai ter que somar. A lista é um pouco extensa, tá? São várias remunerações que você tem que somar, mas olha só quais são. Você tem que somar salário, proventos, pensões, pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou privada, seguro-desemprego, comissões, tá? Prolabore, outros rendimentos de trabalho não assalariado, ou seja, outros tipos de remuneração que essa pessoa possa receber no trabalho. Você tem que somar também rendimentos do mercado informal ou autônomo, rendimentos auferidos do patrimônio, tá? Por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras e coisa do tipo, e renda mensal vitalícia, tá? Essas são as rendas que você tem que somar das pessoas da lista anterior. E agora, se você estivesse perguntando, por exemplo, nossa, determinada pessoa tá na outra lista, mora na mesma casa e recebe uma remuneração que não tá nessa lista, eu somo essa remuneração ou não somo, tá? Como é que funciona? Se a remuneração dessa pessoa que ela recebe não está nessa lista, ela não vai ser somada, tá? E um ponto aqui importante, essas agendas você não declara na hora ali de pedir o BPC especificamente. As agendas aqui que são utilizadas são aquelas declaradas lá no CAD único, tá? Basicamente é impossível conseguir um BPC hoje sem ter um CAD único atualizado, bem cadastrado, bem bonitinho, tá? Se você tem dúvidas sobre o CAD único, como fazer o cadastro, normalmente o CRAS da sua região faz esse cadastro para você e é lá que você declara quais são as pessoas que moram sobre o mesmo teto, quais rendas essas pessoas recebem e já fica tudo lá, tá? Porque o cadastro único serve também para outros benefícios sociais do governo, mas aqui no BPC hoje ele é utilizado principalmente para obter essa lista de rendas, tá? Então é muito importante que o seu cadastro único esteja atualizado, bem correto, tá? Nunca minta no seu cadastro único, porque isso pode atrapalhar muito no futuro se você estiver conseguindo o BPC hoje e for comprovado que você omitiu alguma informação, que você agiu de má fé lá no cadastro. Então todas as informações aqui de renda que eu te passei, de remunerações, você declara lá no CAD único. E essas informações são utilizadas aqui para fazer análise da renda per capita familiar do BPC hoje. E agora vem uma parte bem importante desse cálculo, que é retirar os gastos. Por quê? Você vai somar a renda daquelas pessoas da primeira lista e a renda dessa segunda lista. Agora você obteve um valor. O que você vai fazer agora? Você obteve esse valor, por exemplo, R$2.000. Você vai pegar gastos ou rendas que eu vou te mostrar agora e você pode retirar, ou seja, você vai subtrair. O que você vai fazer? A sua renda per capita familiar vai ficar mais baixa. Isso vai te aproximar do limite da renda permitida para o BPC. Então preste atenção
quais gastos e quais rendas você pode retirar desse cálculo da renda per capita familiar. Se outra pessoa na mesma residência recebe o BPC-WOS, não entra no cálculo, tá? Pode retirar se você adicionou a lista anterior. Por exemplo, você tem um filho que já recebe BPC-WOS, ele é autista e agora você está querendo fazer o pedido do BPC-WOS para o seu segundo filho que também tem autismo. A renda desse primeiro, né, esse BPC-WOS desse primeiro filho, vai entrar no cálculo desse segundo? Não entra, tá? Isso aqui é importante. Muita gente já recebe um BPC-WOS em casa, na família, ali dentro dessas pessoas, e esse outro BPC-WOS, né, que tem o valor de um salário mínimo, seria muito relevante, aumentaria demais a renda, não entra no cálculo aqui, tá? BPC-WOS não entra. Seja para pessoas que entram na categoria de deficiência ou para aqueles que têm 65 anos de idade ou mais. Um segundo item, benefícios previdenciários recebidos por pessoas com mais de 65 anos de idade até o valor de um salário mínimo. Isso inclui, por exemplo, aposentadorias e pensões. Moro aqui, meu pai, meu avô, o pai da criança recebe uma pensão, recebe uma aposentadoria no valor de um salário mínimo. Essa aposentadoria, tá? Lembrando, de pessoas com 65 anos de idade ou mais, não vai entrar também no cálculo da renda per capita do BPC. Aqui, agora se você tem gastos, por exemplo, o valor gasto com medicamentos do idoso ou da pessoa com deficiência, tratamentos de saúde, alimentação especial, fraldas descartáveis e consultas médicas, desde que acompanhados de prescrição médica e não sejam distribuídos ou tenham seu fornecimento negado pelo município de domicílio. O que isso significa? Se você tem gastos com medicação, por exemplo, aquela condição daquela pessoa que vai receber o PPC, obrigam ela a ter que tomar certos medicamentos, e esses medicamentos têm custo, né? Às vezes você não consegue esse medicamento no posto de saúde, porque eles não são distribuídos, né? O município ele não faz a distribuição daqueles medicamentos, não está na lista e você vai lá e tem que comprar. Então o que você faz? Você pega esse gasto que teve e descarta aqui da renda per capita do BPC hoje. É um valor que você vai descartar. Por exemplo, sua renda era de 2.000 até agora. Você gasta R$300 com remédio, você vai descartar 2.000 menos 300. Agora sua renda é de 1.700. Mas lembrando, desde que eles não sejam fornecidos pelo município, tá? Se o município, por exemplo, distribui aquele medicamento e você compra ele, não pode, tá? Aí é um gasto que não vai poder ser retirado. E sempre com orientação médica, ou seja, desde que você comprove, o médico recomendou, tem aqui o atestado para fazer a compra desse medicamento, aí sim esse gasto pode ser descartado. Se não tiver nessa recomendação médica, não pode ser descartado. E uma outra remuneração que também não vai entrar nesse cálculo, tá? E se você já colocou, pode descartar, né? Para reduzir aqui a sua renda per capita, é a remuneração da pessoa com deficiência recebida na qualidade de aprendiz, tá? Essa pessoa que vai receber o BPC-WOS está na categoria de deficiente, ela vai receber o BPC-WOS exatamente por isso, e ela já atua hoje na condição de aprendiz, né, registrado e tudo mais, como aprendiz. A renda de aprendiz também não vai entrar no cálculo, só que aqui tem uma questão, essa pessoa só pode receber essa remuneração de aprendiz e o BPC-WOS ao mesmo tempo por no máximo 2 anos, tá? Se acima de 2 anos o benefício vai ser suspenso até que essa pessoa saia, pare de atuar como aprendiz, pare de ter essa remuneração e aí sim pode voltar a receber o benefício. Mas se ela recebe já essa remuneração de aprendiz e o BPC-WOS ao mesmo tempo por no máximo 2 anos. E outro ponto aqui importante dessa lista. Lembra que eu te falei sobre a remuneração e benefícios previdenciários recebidos pela pessoa com mais de 65 anos de idade que não vão entrar no cálculo? E o que inclui aposentadorias e pensões, por exemplo? E aí você pode estar se perguntando, nossa, uma pessoa aqui em casa recebe ao mesmo tempo aposentadoria de até um salário mínimo, tá? Nesses casos aqui até um salário mínimo, e pensão de um salário mínimo. Vou descartar essas duas rendas, já que essa pessoa recebe 2 salários mínimos geral no benefício? Não, nesse caso o que acontece? Só um benefício vai ser descartado. Então, por exemplo, essa pessoa recebe aposentadoria e pensão por morte no valor de um salário mínimo. Só um dos benefícios é descartado e o outro entra no cálculo, tá? E tem que ser somado lá naquela lista anterior que eu te falei. São pessoas diferentes. Uma recebe aposentadoria no valor de um salário mínimo e a outra recebe pensão por morte no valor de um salário mínimo. Aí não tem problema. Os dois podem ser descartados. O que não pode é a mesma pessoa receber esses dois benefícios ao mesmo tempo e aí só um deles vai ser descartado. Então vamos resumir como é que você vai fazer esse cálculo. Você vai lá na primeira lista, entende quais pessoas que moram sob o mesmo teto você vai ter que obter a renda delas. O segundo ponto, dessas pessoas dessa primeira lista, você vê quais rendas, quais remunerações dessa segunda lista ela recebe e aí você soma
No terceiro passo, você vai descartar esses valores que eu te falei até agora, como por exemplo, aposentadoria de até um salário mínimo de quem tem 65 anos de idade ou mais, ou outro BPC hoje já recebido por alguém que está na mesma casa. E aí você também descarta. No final, você, por exemplo, vai obter um valor. O que você faz com esse valor? Divide pela quantidade de pessoas que moram nessa casa. Ah, obtive um salário mínimo de renda aqui agora e moram 4 pessoas na minha casa. Então a renda per capita é de um salário mínimo dividido por 4, que dá 1/4 do salário mínimo, que é inclusive o limite do que você pode receber, tá, de renda per capita familiar para poder receber o PPC hoje. Ah, minha renda ficou acima disso, então o que você vai fazer? Qual é a questão? Até 1/4 do salário mínimo você consegue o PPC hoje diretamente no INSS de uma forma muito mais fácil, porque essa é a previsão que está na lei. Então o INSS, para cumprir isso, é muito mais fácil. A partir do momento que você está acima dessa renda, não significa que você não vai ter direito ao PPC hoje. O que acontece? Fica muito mais complicado de conseguir diretamente no INSS, mas judicialmente pode ser que você consiga, porque na justiça existe uma flexibilização dessa renda per capita familiar. E o que importa é comprovar a situação de vulnerabilidade dessa família, né? A situação de vulnerabilidade social, financeira dessa pessoa que vai receber o PPC hoje. Ah, minha renda, por exemplo, ficou um pouquinho acima, R$200 acima do limite. Se você comprovar que é vulnerável socialmente, que é vulnerável financeiramente, é possível, tá? Não estou dizendo que é certo, cada caso tem que ser analisado e tem que ser comprovado, mas desde que se comprove essa vulnerabilidade social e financeira, é possível receber o PPC hoje, mesmo estando acima dessa renda de 1/4 do salário mínimo. Sua renda ficou até 1/4 do salário mínimo, é muito mais fácil de conseguir o BPC. Por quê? Você está dentro daquele limite da lei. Ah, ficou acima, então tem que ir para a justiça, na maioria dos casos, para conseguir essa flexibilização. Para ficar mais fácil de entender, eu trouxe aqui 2 exemplos práticos que eu vou te mostrar quais são as pessoas, quais rendas, como somar e qual o valor final, tá? Vai ficar bem mais fácil de entender. Vamos aqui no primeiro caso. Uma mãe pretende obter o PPC hoje para seu filho de 3 anos com diagnóstico e laudo de autismo. A criança foi acompanhada por um neuropediatra e uma psicóloga, e por exames e testes que chegaram à conclusão de autismo em grau 2. Na casa residem 2 crianças, uma com 5 anos, sem qualquer diagnóstico, e a criança de 3 anos com o diagnóstico, a mãe e o pai das crianças, ou seja, 4 pessoas, 2 filhos, um com autismo, já com laudo, um sem laudo nenhum, a criança não tem nada, o pai e a mãe. Dessa família, a mãe não trabalha para poder dedicar o tempo dela à criação desses filhos, e o pai é o único que trabalha e tem uma renda aí de salário, né? O pai é registrado, é CLT, e ele trabalha e recebe o valor de um salário mínimo. Nesse caso, como você percebeu, são 4 pessoas, né? 2 crianças, só o pai que trabalha e recebe o valor de um salário mínimo, a renda dessa família é exatamente o quê? Um salário mínimo dividido por 4, porque são 4 pessoas. Então, nesse exemplo, eles estão dentro do critério do PPC hoje porque estão abaixo, né, ali no limite de 1/4 do salário mínimo. Agora vamos para um segundo caso. A gente vai continuar considerando essa mesma família do exemplo anterior, mas agora os 2 filhos são autistas e com laudo, tá? O mais velho de 5 anos já recebe PPC hoje e o pai recebe um salário de R$2.000. Você vê como aqui a situação já ficou um pouco mais complicada. O pai é um salário de R$2.000, os 2 filhos são autistas, um já recebe PPC hoje, então a renda aí já está um pouco mais acima. E eles querem conseguir o benefício para o filho mais novo que ainda não tem, só o filho mais velho já recebe PPC hoje. Nesse caso aqui, esse filho que eles estão tentando obter o medicamento, ele tem gastos, né? Por quê? Ele tem necessidades especiais diferentes do primeiro e por isso ele tem uma limitação especial, tem gastos com fralda e com medicamentos. Ou seja, lembra daquela lista? São itens que podem ser descartados do cálculo. O município não distribui esses itens que eles têm que comprar para esse filho mais novo e todo mês eles têm que desembolsar o valor médio de R$600 só com esses medicamentos, fraldas e remédios. Uma das crianças já recebe BPC hoje, mas como eu te expliquei, um BPC hoje não entra na renda ali no cálculo do outro, então pode descartar e nem considerar esse BPC hoje do filho que já recebe para fazer o cálculo da renda per capita dessa família. O pai recebe um salário de R$2.000, então essa é a primeira soma que a gente vai fazer. Como eles têm gastos de R$650, a gente subtrai 650 dos R$2.000, o que dá com que a renda total seja de R$1.350. Ao dividir esse valor por 4, a gente tem uma renda per capita de R$337,50, o que está abaixo aí de 1/4
quarto do salário mínimo e por isso eles estão dentro do critério do BPC hoje. Você percebeu como que, ainda que o pai recebeu um salário de 2.000, eles já tenham um BPC hoje recebido na família, eles continuam dentro dos critérios em razão desses descartes? Por quê? O BPC hoje não entrou no cálculo. E esses gastos, né, esses R$ 150 mensais também não vão entrar no cálculo. Isso é muito importante. Você percebeu que, nesse caso, se não tivesse feito os descartes, essa família estaria muito fora do critério. E em razão dos descartes, eles estão muito dentro do critério do BPC hoje. Inclusive, olha só, todas as informações que eu te passei aqui sobre essas listas, com os nomes, quais rendas somar, o que você pode descartar e até esses exemplos práticos, tá tudo lá no meu site. Eu escrevi um artigo especialmente para você, te contando tudo para que você possa acessar quando quiser, com calma. Você lê, você vai, vou começar a somar a renda da minha família, então ao invés de ter que ficar acompanhando no vídeo aqui, vai, pausa, vai e volta, não, lê direto lá no texto que é mais fácil, você consegue somar renda de uma forma muito mais fácil, tá? Então, ó, o link tá sempre aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado. Aliás, tá? Aqui, ó, uma informação importante. Lá eu ainda coloquei uma lista com as perguntas mais frequentes que eu recebo dos meus clientes sobre esse tema, tá? Da renda per capita familiar. Então, se você tem alguma dúvida, pode ser que eu tenha te respondido lá no artigo na parte de perguntas frequentes. Dá uma deslizada que você vai achar lá essa parte que pode ser muito importante para você e você já vai tirar suas dúvidas principais. Se você gostou desse vídeo tá aqui até agora, tá? Eu vou te pedir para dar um like porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para cada vez mais pessoas que também estão querendo fazer esse cálculo da renda per capita familiar do PPC hoje. Esse é um tema aqui, por exemplo, que eu postei um vídeo ano passado mostrando como fazer o cálculo. Vocês gostaram bastante e por isso eu resolvi fazer uma edição nova esse ano, né, com novas informações aqui para vocês poderem acompanhar e deixar vocês sempre bem atualizados sobre como fazer o cálculo da renda per capita do BPC hoje. E se você tem interesse em outros conteúdos aqui sobre o BPC hoje e aposentadorias, é só clicar no botão de se inscrever que você sempre vai estar recebendo um conteúdo novo quando eu postar. Obrigado pelo seu tempo, até a próxima.